viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Obrigado, Senhor. Nos rendemos a Ti, ó Pai, querendo mais e mais do Senhor. Faz, ó Deus, a Tua obra, Deus, na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso corpo. Pai, ó Deus, cumpre, ó Deus, o Teu querer na vida de cada um de nós. Colocamos diante de Ti e temos a certeza que o Senhor já está nos abençoando. Diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Cumprimento quem está aí pertinho de você. Dê um bom dia para os seus irmãos que estão ao seu redor. Glória a Deus. Amém? Amém. Abençoa o seu irmão. Pode sentar. Sente-se, por favor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pessoal do som aí, ó, todo domingo eu quero a letra dos louvores aqui. Se informa com o pastor Cleito. Já falei várias vezes. Senão cada louvor que não for, eu vou ter que mudar o pessoal aí. O pessoal não está conseguindo seguir a direção da liderança, aí fica puxado. O povo quer louvar a Deus, alguns não sabem, olha para o monitor está apagado. Mas o pastor Maurício já pediu 10 vezes já. Aí, tá tendo... Então pode ser que seja outro ministério que vocês façam parte. Pronto, já fiquei mais calminho agora. Glória a Deus. Tem que falar, senão o diabo atrapalha até a pregação. Atrapalha. Você se aborrece antes de trazer a mensagem. Então é bom, a gente já resolve logo. Se eu ficar assim, não, depois eu vou falar e estou aqui, me atrapalha. E é armadilha isso, é armadilha. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Nós estamos buscando esse avivamento do Senhor. Buscar o avivamento é um caminho que a gente segue. E a gente sabe que tudo que a gente se propõe a fazer para Deus, o maligno ele vai tentar boicotar, ele vai tentar nos atrapalhar, ele vai tentar nos parar. Ele não queria a gente na presença de Deus. Se deu mal, amém? Está aqui sendo cumprida a vontade do Senhor na nossa vida. Mas ele não desistiu. Eu posso não ter permanecido no mundo, eu posso não ter perecido no pecado, eu posso estar aqui dentro da casa de Deus, e assim como nos tempos de Jó, no momento em que os filhos de Deus se apresentam, Satanás está ali no meio deles, para prender alguém numa mágoa, para fazer uma pessoa ouvir a palavra de Deus e sair daqui para praticarmos um pecado, uma iniquidade, para fazer alguém vivermos uma vida de aparência, que está lhe levando enganosamente a uma eternidade sem Deus, inferno. Então eu preciso ser vigilante. Eu posso me sentar para ouvir a palavra de Deus e o maligno arrebatar-nos aquela semente logo depois de eu ter recebido no meu coração. Jesus falou isso. Então eu preciso ser alguém atento. Onde eu quero chegar? O nosso propósito é esse crescimento espiritual, é o avivamento, é ser cheio do Espírito Santo. Jesus me mostrou na Bíblia que existe um processo de crescimento espiritual que o rumo dele me leva à perfeição. E ainda que essa perfeição seja alcançada só quando a gente
na eternidade alcançar um corpo glorificado, que a Bíblia diz que não vai ser esse corpo aqui, mas a gente tem que acreditar, até para olhar para a salvação com mais seriedade, com mais responsabilidade. Eu não conheço Jesus, Jesus se apresenta na minha vida. Não sou eu que o aceito, Ele me recebe como filho. Diga glória a Deus, irmãos. Eu posso ter uma data marcada do dia que eu me batizei, mas foi Ele. Antes, Amaury, não foi você que me escolheu, Amaury. Eu escolhi você e eu te nomeei. E isso Ele falou para cada um de nós. Amém? A gente se converte. Crendo em Jesus, a gente tem que passar pelas águas do batismo. Crendo em Jesus, a gente deve buscarmos ser cheio do Espírito Santo. Só para falar em línguas? Não. Tá? O falar em línguas é uma evidência, vai edificar a sua vida, mas a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é o que eu tenho que buscar. Depois de ser batizado, eu tenho que ser cheio. E sendo cheio do Espírito Santo, eu vou ser aperfeiçoado nos dons do Senhor, os dons espirituais. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então eu não posso, nisso eu já entendo que eu não posso ser alguém dentro da igreja desgarrado, irmãos, tocando em um acorde diferente, uma nota diferente. Eu não posso me destoar. Eu tenho que entender que Deus, o pastor, Jesus, Ele está conduzindo-nos o rebanho. Eu não posso ser uma ovelha desgarrada. Eu não posso, eu tenho que entender qual é o alvo do Senhor. A edificação do corpo de Cristo. Mas alguém erra, alguém falha, alguém não ora. Eu não vou ser a peça de escândalo. Eu vou ser, irmãos, aquele que acrescenta. Eu vou ser aquele que entendeu o propósito do Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou buscar esse crescimento espiritual. Eu vou crer no que o Senhor falou. Eu não vou olhar para a minha impossibilidade, a minha limitação. A Bíblia diz que valeu em favor de Abraão ele não olhar-nos as circunstâncias. Ele não olhou para o seu corpo já, irmãos, velho. Ele não olhou para o ventre de Sara já amortecido. Ele acreditou-nos no que Deus falou. Se Deus diz que crendo nele eu vou ser salvo, eu e minha família, se Deus diz-nos que eu posso ser uma bênção nas mãos dele, se a palavra de Deus diz para mim no Salmo 37, versículo 37, nota o homem que é sincero, considera o que é reto, e você vai ver que o futuro dele é um futuro de paz. Então Deus ele me manda olhar para bons exemplos e saber que vale a pena você ser sincero e reto. Mas ele não fala isso só para a gente admirar alguém. Ele fala isso para nos motivar e entender o que ele pode fazer na nossa vida se eu for sincero e se eu mantivermos uma continuidade na presença dele. Diga graças a Deus, irmãos. Aqui no livro de segundo livro dos Reis, no capítulo 2, a Bíblia mostra alguém que entendeu o chamado do Senhor e que recebeu esse avivamento, esse acréscimo espiritual na sua vida, que fez dele uma grande bênção nas mãos do Senhor. Estou falando de Eliseu. E aqui no capítulo 2, a Bíblia mostra a trajetória dele até esse crescimento espiritual, até esse avivamento que ele buscou, desde o dia que o Senhor nos fez com que Elias o chamasse. E ele entendeu o chamado de Deus. Aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 2, fala da partida, do momento em que Elias seria levado pelo Senhor. A Bíblia não diz como, se saiu no jornal, se saiu na internet, né? Não diz, mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia que Deus tomaria Elias, irmãos. Que existiria uma honra de Deus sobre a vida daquele homem que surgiu na história da palavra aqui, na Bíblia, já fazendo a obra de Deus. Elias era tão trabalhador de Deus, irmãos, que a Bíblia não perde nem tempo contando a infância e a adolescência dele. Ele já aparece nos trazendo juízo a palavra de Deus ao rei Acabe, que era desobediente. E foi intenso a vida dele com Deus. Elias é conhecido como profeta do fogo. Profeta do fogo. Orava e Deus nos respondia, tá, irmãos, para consumir adversários, para responder e mostrar que Deus estava com ele. Não éramos uma pessoa perfeita. A Bíblia nos é tão verdadeira que mostra até momentos de fraqueza dele para nos fortalecer. Não para a gente se entregarmos a um desânimo,
Não para a gente se mostrar frouxo no dia da angústia, mas para a gente se apegar ao mesmo Deus que vinha e colocava Elias de pé e usava para a gente também se colocar nas mãos desse mesmo Deus. Diga graças a Deus, irmãos. Quando Deus falou para Elias, levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta, porque quando você pensa que está sozinho, ainda tem 7.000 que não se prostraram. Levanta, quando você diz que já basta, ainda você vai ungir 2 reis, e ainda vai ungir outro para ficar no seu lugar. Diga glória a Deus, irmãos. Então Elias, ele ouvia. É assim que a gente caminhamos na fé. De nós mesmos a tendência é desanimar. Ouvindo a voz das outras pessoas, a tendência é desanimar. Olhando a situação da sociedade, a tendência é desanimar. Mas a Bíblia não diz para a gente olhar para isso. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Dos montes, irmãos? Não, o meu socorro vem do Senhor. Ou como diz Hebreus capítulo 12, olhando para quem, irmãos? Para Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Olhando para Jesus, irmãos. E sabendo que Jesus também veio aqui e passou nos momentos dificílimos, injustiças, abandonos, decepções, perseguições, mas pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a afronta e a cruz, e hoje ele está recompensado, ele está sentado à destra de Deus. Existe uma recompensa para aquele que persevera. Diga glória a Deus, irmãos. E toda pessoa que tem um propósito com Deus de verdade, não é com homem, não é com pastor, não é, irmãos, com a igreja, não é com o cargo que ele ocupa na igreja, ele tem, irmãos, um compromisso com Deus, essa pessoa ela vai permanecer. Lembra do Abacuque? Escreve a visão, amém? Aquilo é legível, principalmente para ele mesmo. Ele sabe onde ele pode chegar, aonde ele quer chegar, aonde Deus o pode nos levar. Então ele permanece. Ele não é enganado, irmãos, pelas circunstâncias. Não, eu vou crescer espiritualmente. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ser alguém diferenciado pela presença de Deus na minha vida que eu vou buscar. Eu não vou ser alguém comum, alguém que segue de longe. Eu vou estar perto do Senhor e eu vou provar das maiores revelações de Deus na minha vida. No Salmo 91, Deus diz: porque você se apegou a mim com amor, eu vou fazer, eu vou te livrar, eu vou te honrar, eu vou te acrescentar dias de vida, você vai me dar liberdade de te dar o crescimento que você espera. Diga graças a Deus. Vamos aqui ao versículo 1, segundo livro dos Reis 2, 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Mais o que, irmãos? Calai-vos. Na Bíblia da linguagem de hoje é cala a boca, né? Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas, já outros, que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Emendou com o quê? Calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou agora para onde? Ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Aí termina o versículo 6 dizendo o que?
E assim, ambos foram juntos. Diga glória a Deus, irmãos. O caminho que Eliseu percorreu para alcançar aquela porção dobrada do espírito de Elias não foi fácil. Mas ele foi recompensado, mesmo tendo Elias falado para ele: olha, o que você está pedindo é coisa difícil, é algo duro, mas para Deus foi algo justo. Diga graças a Deus, irmãos. Por toda essa caminhada, que nesses versículos aqui já mostram-nos qual era o alvo de Eliseu. Todos já sabiam que Elias seria recompensado. As pessoas não sabiam que Elias iria morrer, não, que Elias ia ser promovido. O servo de Deus é promovido. Amém? O apóstolo Paulo, ele não fala assim: eu não sei se o que é melhor. Ele não fala morrer ou ficar aqui vivo, não. Ele fala assim: eu não sei, eu estou duvidoso, eu não sei o que é melhor para mim. Partir e estar com Cristo, ou permanecer com vocês ensinando as coisas de Deus, para edificar a vida de vocês. Ele tinha certeza da salvação. Para ele, ficar seria bom. Partir, ele disse, se bem que para mim, eu julgo que seria muito melhor partir e estar com o Senhor. Não ter medo da morte, por não ter nada nos que consertar aqui, por ter cumprido a carreira, encerrado a carreira e guardado a fé. Diga glória a Deus, irmãos. Por não ter nada nos que o acuse, por ter condição de olhar para todos aqueles que estavam ao redor dele e saber, como Jesus, que todos que foram colocados diante dele, ele amou, ele procurou fazer o melhor. Ainda que alguns tenham rejeitado. Diga glória a Deus. Mas ele não fala da morte, ele fala como uma promoção. Moisés, quando Deus chamou ele, falou assim: Moisés, eu disse para você falar a rocha, e você ficou nervoso ali, você feriu a rocha, não falou com o povo da maneira que eu tinha te orientado, meu nome não foi glorificado. Eles estão bebendo da água, achando que é por causa da rebeldia deles. E você tinha que ter glorificado meu nome. Você olhou para eles ali e ficou nervoso. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai subir o monte, vai olhar, vai ver, mas você não vai entrar. Aí a gente, humanamente falando, a gente fala assim: poxa, Moisés nadou e morreu aonde? Na praia. Mas Deus nos tem a visão, uma visão de toda a sabedoria que Ele é, que é maior do que qualquer administrador, de qualquer palestrante motivacional sobre liderança. Dentro do coração de Deus existia um amor muito grande por Moisés, que percebeu que ele precisava era descansar. Ele já estávamos estressados, já estávamos quase morrendo com aquele povo, murmurando-nos, desrespeitando. Quando ele feriu a rocha, ele estava voltando do sepultamento da sua irmã mais nova. E ele mal chegou, ninguém abraçou ele para saber como ele estava. Ah, voltou, né? Ah, porque a gente estava querendo água. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Tirou a gente para morrer. Morre sua irmã, agora morre a gente também. Nem o luto de Moisés tinha sido respeitado. Então, quando Deus falou para ele, não que ele iria morrer, mas que ele não entraria na terra, Deus também o tomou. Diga glória a Deus. A Bíblia mostra nos evangelhos a promoção que Moisés recebeu, porque quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Elias apareceu lá conversando com Jesus e tinha uma outra pessoa lá. Quem éramos? Moisés. Continuou ou não continuou sendo um cargo de confiança para Deus? Então, quando todos souberam ali que Elias iria receber essa promoção, essa honra, ele seria levado, numa comitiva celestial para o céu, carruagem de fogo. Todos sabiam. E o próprio Elias se voltou para o Eliseu e disse assim: Eliseu, fica por aqui mesmo. Por 3 vezes ele falou isso. Fica por aqui.
o Senhor me enviou a Gilgal, a Betel, ao Jordão, e ele falou assim: fica por aqui. A Bíblia não diz, né, irmãos? Não sei se o Elias queria curtir aquele momento de honra com Deus só, né? Ter aquela comunhão ali para partir para o céu só. Não sei se ele estava experimentando o seu sucessor. Mas a resposta de Eliseu foi excelente. Mostrou o respeito que ele tinha por Elias como homem de Deus. Mostrou-nos o respeito pelo Deus de Elias, que tinha se tornado Deus dele também. Mostrou a ele a confiança de que a decisão que ele tinha tomado de seguir a Deus, servindo-nos ali junto a um servo de Deus, seria até o fim, para que ele recebesse o que ele tratou com o Senhor, não com Elias. E ele falou assim: vive o Senhor Deus, porque eu estou aqui na igreja, mas eu estou aqui cultuando a Deus. Não é o meu culto, não é o que me agrada, não, estou aqui pelo Senhor. Eu vou obedecer a ordem, a palavra que é pregada, a orientação do meu pastor, mas eu tenho como alvo agradar a Deus. Ali estão pessoas de Deus, assim como eu obedeço os meus pais, eu quero agradar a Deus. Vive o Senhor e vive a tua alma, amém? E vive a tua alma, tá? Eu não vou dizer para alguém que está sobre mim que eu respeito a Deus e por isso eu vou desrespeitar. Jesus brigou com os fariseus e disse: vocês estão falando dos meus discípulos que não lavam as mãos quando comem e acusando-os de transgredir a lei dos homens porque eles não lavam as mãos. Pior são vocês que dizem para os meninos, as crianças, os jovens, que eles não precisam respeitar o pai e a mãe se eles estiverem dentro do templo servindo vocês. Então o Senhor Jesus, ele ensinou-nos que existimos uma iniquidade a ser corrigida. Aqui, irmãos, a Bíblia diz que Elias virou para Eliseu e falou: Eliseu, fica por aqui mesmo, não vive o Senhor e vive a tua alma. Eu te respeito, Elias, você é um homem de Deus, eu não te deixarei. Eu sei que a bênção de Deus na minha vida também ela está ligada à minha fidelidade a você. Deus me chamou para ser o teu sucessor. Eu não posso sair de perto de você. Eu não posso sair de perto de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Eu não posso sairmos de onde o Senhor Deus ele me plantou. Ainda que o Elias diga para mim: fica-te por aqui. Pode ser, irmãos, muito obrigado, né? Eliseu, você fez um bom trabalho. Agora você pode voltar para sua casa, voltar a ser quem você era antes. Muito obrigado, mas você sabe que Deus vai me tomar. Então volta, não precisa caminhar comigo até lá não, porque senão vai ser em vão. Não é em vão. Deus não tirou você da sua casa, trouxe você aqui para ouvir essa palavra em vão. Deus não tirou você lá do mundo para maltratar você, irmãos, aqui dentro da casa dele, da casa do Pai. Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ele estava dizendo: eu tenho um propósito com quem, irmãos? Com Deus, que está totalmente ligado, irmãos, à minha comunhão com meus irmãos, com meus pastores, com a minha liderança. É isso que eu tratei com Deus. Diga graças a Deus. Eu não sou independente. Eu não sou uma pessoa que posso me apacentar. Eu preciso estar debaixo do cuidado do Senhor. E isso consequentemente significa estar debaixo de um cuidado espiritual de alguém que é mais espiritual que eu, que Deus colocou sobre a minha vida. Por mais que a gente cresça espiritualmente, sempre viva o Senhor, viva a alma dessa pessoa, que Deus a abençoe e sustente nessa santidade, nesse temor do Senhor, e eu vou estar ali junto para fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu vou interceder, eu vou orar, eu vou batalhar no campo, junto com esse que Deus colocou, e ali estará a minha bênção. Os discípulos perguntaram: Senhor, e nós que deixamos tudo para estarmos aqui grudados com o Senhor nessa obra? Não há um que não receba 100 vezes mais aqui e mais a vida eterna. E digo mais a vocês: já tem reservado para vocês 12 tronos lá no céu. O Judas perdeu o dele, né?
O anjo foi lá, trocou a plaquinha, né? Colocou. Mas já estava lá reservado. Deus é galardoador dos que o buscam. Só no céu? Não, 100 vezes mais aqui e mais a vida eterna. Diga graças a Deus. Então muitas vezes vem do Elias a palavra, fica por aqui mesmo. Às vezes é uma repreensão, não é assim? Muitas vezes é uma repreensão. O Eliseu concordava com o que Elias estava pedindo a eles? Não, mas ele percebeu que ele estava sendo experimentado. Ele não respondeu com ira, ele respondeu-nos como um servo. Não, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu não posso, eu tratei algo com Deus, eu não posso sair, eu tenho que ir contigo até o fim, eu não tenho que andar até onde eu quiser. Alguém permanece com Deus até onde quer, e não até onde Deus diz basta. E assim existem pessoas que não se firmam na presença de Deus, pelas muitas possibilidades, alternam de lugares, de religiões, de alvos, e a pessoa não permanece. O Elias pode chegar para mim e dizer, fica por aqui mesmo. E eu vou dizer com todo respeito, eu falei assim, não, meu Senhor, o meu lugar foi tratado estar perto de ti até o fim. E nessa perseverança, nesse grudar-se, né, na igreja que o Senhor me pôs, na palavra que o Senhor me deu, no chamado que o Senhor me confiou, na liderança que o Senhor pôs sobre a minha vida, nos pais que o Senhor me deu, no cuidado com a família que o Senhor me deu, nisso está a minha bênção. Não está em abandonar, não está em voltar a ser quem eu era, não está em ficar rebelde por ouvir uma palavra que eu não concordo, não, eu vou permanecer. Diga graças a Deus, irmãos. Vive o Senhor. Deus sabe todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu não te deixarei. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de ser bom. Alguém se tornou maligno na minha vida, vou ser maligno também. Não, ninguém erra por fazer o bem. Diga glória a Deus, irmãos. Eu não deixarei o Senhor e as coisas de Deus. Vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. E os filhos dos profetas a gente viu aqui, né? Cercaram Eliseu 2 vezes para falar assim, sabe que o teu Senhor vai ser tomado de ti, por cima da tua cabeça? E a gente precisa ter cuidado para que no caminho para o nosso crescimento espiritual, para alcançarmos aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, a gente não dê ouvidos a conversas que são malignas, que não vão vir de quem não é de Deus. Esse aí você sabe, a pessoa não tem Jesus, ela vai falar besteira mesmo. Às vezes dá até dó, né? A pessoa fala umas coisas, não tem entendimento, coisas que você talvez já tenha falado um dia, hoje você tem uma visão diferente. Cuidado com os filhos dos profetas, que vêm sabendo mais do que você, de coisas que Deus já revelou a você, mas que se mostram mais nos sábios. Se eu fosse você, não ficava lá. Sabia que tem pastores que cometem erros e pecados, traz escândalo para você. Suja-nos teu coração, teu pensamento. Você está indo à toa para a igreja. Sabe que teu Senhor, você está andando atrás de Elias aí? Elias vai ser levado aí, você vai ficar. Deus vai honrar Elias e você vai ficar aí, ó, chupando dedo. Todo mundo já sabe disso. E ele não ficou lá argumentando com eles, não. Até mandou que eles se calassem. E a gente tem que silenciarmos essas vozes que vêm para nos desanimar. A gente tem que silenciar. Eu lembro uma vez, começando na obra, o pastor, ele reuniu todos nós, assim, os auxiliares, todos jovens, e ele foi dando repreensão. Chegou minha vez, ele me chamou minha atenção. O que ele estava falando em geral, o meu ele falou pelo nome, a Mauri, os outros eram todo mundo, vocês têm que fazer isso aqui. O meu era pelo nome, era igual Pedro. Mas porque Pedro também, Deus tinha um alvo grande, diga glória a Deus, irmãos. E ele falou ali, falou.
Baixei a cabeça e saí. Quando eu saí, os outros saíram comigo, e vieram dois. Poxa, pastor, não podia ter falado assim, né? Na frente de todo mundo, com você. Poxa, o pastor... Eu falei, pessoal, para com isso. Eu estava errado mesmo. Infelizmente, o que ele falou, eu não gostei de ouvir, mas eu dei motivo. Eu errei. Cuidado com os filhos dos profetas que te cercam para sujar o teu coração, para criar amizades malignas, partidos, facções, dentro da casa de Deus. Ou quando termina o culto, aquele demônio que fica ali esperando para sair numa conversa pelas ruas ali, de fofoca, de maledicência. Eu estava lendo algo na Bíblia que o apóstolo Paulo falou, aquilo ali nos apertou meu coração. Ele disse assim: não há problema de você estar no meio dos pecadores, de pessoas que não conhecem a Cristo. Não, você tem que estar ali, você é a luz deles. O que você não pode é nem sentar para comer com aqueles que se dizem do Senhor, mas tem um procedimento errado. Nem se sente para comer com essa pessoa. Porque eles vão chegar para você, está sabendo? Já tem o som da maledicência, já tem a entonação do que é falso, do que não é verdadeiro, da intriga. Eliseu, você sabe, né? Instigando a iniciarmos um assunto que não compete a eles. E ele falou assim: olha, eu sei muito bem o que está acontecendo. Calai-vos, cala a boca, né? Não vem falar no meu ouvido, não. Eu não quero ouvir esse tipo de conversa, não. Eu não posso ser um elo, já viu nas correntes? Eu não posso ser a continuidade da iniquidade. Nem na igreja, nem na minha casa, nem para atrapalhar a obra de Deus. Calai-vos, eu sei onde eu quero chegar. Não, pastor, mas falam aquelas coisas para mim e isso não me atinge, não. Eu sou maduro na fé. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Na hora você pode não começar a praticar as mesmas coisas, mas ali na frente o diabo vai te dar isso aí como arrimo para você se apoiar. Então cortem-nos, corrompem, tá? Deterioram tudo aquilo de bonito que Deus te ensinou, que os teus pais te ensinaram, que a palavra de Deus te ensinou, que teus professores te ensinaram. As más conversações vão ali, vão corrompendo. A Bíblia diz que a voz de Eliseu para eles foi: calai-vos. Versículo 6, ou melhor, versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam de que maneira? Junto ao Jordão. No caminho para um crescimento espiritual, para ser quem Deus quer que a gente seja, para alcançar o que a gente tratou com Deus e Deus quer nos dar, a gente tem que permanecer. E no início, muitas vezes, são muitos, mas conforme o tempo vai passando, não são todos os que permanecem na mesma fé. Nós temos que permanecer. Elias, Eliseu juntos, os filhos de profetas, aonde eles chegavam, ali no Jordão eram cerca de 50. Elias e Eliseu foram juntos, caminhando. Mas os filhos dos profetas pararam a que distância? Pararam de longe. Não tem medida aí não. Pararam de longe. Eles olharam o Jordão lá na frente e falaram assim: por que eles estão indo? Estão indo em direção dali, eles não vão conseguir passar. Vamos ficar daqui só para ver. Esse Eliseu aí que mandou a gente se calar, que não quis. Ele é o bonzão, ele é o santarrão, ele é o perfeito. A gente foi falar para ele a nossa fofoquinha, ele não aceitou. Vamos ficar olhando aqui para ver ele se dar mal. Não vai conseguir atravessar o Jordão, ninguém aguentar ali, o rio ali. Vamos ficar olhando daqui. Não paremos com a maioria que segue o Senhor de longe, não paremos. Tem um monte de gente que ora, tem um monte de gente que vem para a igreja.
Tem um monte de gente com carteirinha de membro, com data de batismo gravada. Mas estão seguindo de longe, irmãos. Nunca vão dessa maneira, irmãos, enquanto não se unir ao profeta, à palavra de Deus, a Jesus, ao chamado que Deus deu, enquanto não for juntos com o propósito de Deus, ele vai ver de longe, vai ver os outros testemunhando, outros crescendo, outros recebendo a porção dobrada, outros sendo recompensados pelo Senhor, e ele vai ser uma mera testemunha das coisas que Deus faz. E guarde Deus o coração dessa pessoa para que o diabo não entre achando que Deus faz acepção de pessoas e o desvie. Eu tenho que estar junto, eu tenho que ser igual a Eliseu, eu sei onde eu quero chegar e junto de quem eu tenho que estar, que tipo de conversa eu tenho que ouvir, como eu tenho que caminhar e perseverar. Eu não posso ser quem fica de longe olhando, só observa. Não quero estar comprometido, não. Quero estar até envolvido com algumas coisas, mas não quero nada ali me prendendo, como se as coisas de Deus fossem pesadas. Você tem que chegar, se você pensa assim, você tem que chegar de perto de Jesus de verdade. Ele disse: vinde a mim, e você vai aprender comigo que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é esse peso todo que o engano está criando aí no teu pensamento, fazendo você se esquivar do chamado de Deus, do propósito de Deus, de uma vida com Deus de verdade. Pararam de longe, Elias e Eliseu pararam junto ali diante do Jordão. E olha que coisa bonita aqui, versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Quem é a pessoa que vai encontrar um caminho aonde não há? Aquele que permanece, aquele que está junto do seu Senhor, espiritualmente Jesus. Naturalmente, sua igreja, seus irmãos em Cristo, congregando, com seu chamado, levando a sério, guardando o seu coração. Diga glória a Deus. Foi o que Elias fez. O Eliseu fez, melhor dizendo. Quando Elias mandou que ele ficasse por 3 vezes, ele guardou o coração dele para continuar respeitando-nos Elias, para continuar no propósito com Deus. Ele guardou o coração dele quando os filhos dos profetas, sem entendimento, tentaram desanimá-lo. Eu tenho que guardar o meu coração. Fazendo a obra, às vezes, nós ficamos tristes. Há pessoas que julgam, que os olhos não veem, né, o coração não sente, o pastor não sabe. O que os olhos não veem, o Espírito Santo mostra. E como entristecemos, ouvimos, como já ouvi, a pessoa chega e fala: pastor, vi fulano de tal que é da igreja, está bebendo na rua. E a pessoa encontra comigo e fala assim: ô pastor, ora por mim, estou buscando. O que essa pessoa pensa? Na igreja, uma das igrejas que eu já pastoreei, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu trabalho numa loja e tem um irmão aqui da igreja, ele é casado, e eu cheguei na porta da loja para atender uma pessoa e ele passou, ele vendia doce, ou não sei se era sorvete ou doce, ele passava com um carrinho. Eu estava na loja e ele parou para atender uma pessoa, uma moça. Vendeu o negócio para a moça. Quando eu ia cumprimentar ele, a moça foi saindo e ele, colocou o olho na moça e ainda virou para um outro vendedor que estava na calçada e fez uma piada imoral. E ela falou assim: pastor, ele está aqui nessa reunião, participando da Santa Ceia. E eu penso: meu Deus, o que essa pessoa pensa que está fazendo com a sua vida? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não se engane. E isso não é só para quem nos comete pecados que ele julga pequenos, ou grandes, melhor dizendo. Alguém nos está, diante de Deus, justificando uma mágoa no seu coração. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Corinto: enquanto nós guardarmos mágoa no nosso coração,
Se a gente está reunido como igreja e tem alguém aqui, irmãos, que a gente não olha nos olhos e não liberou o perdão, Satanás está tendo vantagens na nossa vida. É outra coisa. Eu falei, irmão, eu vou falar sobre isso, porque isso está chegando num ponto terrível. E membro, pessoas que fazem a obra. Eu falei, irmão, chega a Santa Ceia, mas eu sinto o peso da responsabilidade. Eu não posso nos impor as mãos. Eu faço aqui reuniões, eu imponho as mãos sobre as pessoas para libertar de demônios. Eu tenho a consciência. Eu me cobro nisso. Eu não posso impor as mãos sobre alguém com iniquidade no meu coração. Elias chegou para Acabe e falou: o Deus diante cuja presença eu estou. E falou com autoridade. Eu não posso ser alguém sem autoridade no mundo espiritual. Eu não posso ser alguém que você olha de terno, gravata no altar e púlpito, é pastor, mas no mundo espiritual é um farsante, é um mentiroso. Eu não posso ser. Diga glória a Deus, irmãos. Eu não posso seguir de longe. Eu não posso não ser, é um filho do profeta. Eles foram chamados aqui, filhos de profeta. Mas não éramos totalmente do Senhor. Não agiam como pessoas de Deus. Então, você está ouvindo essa palavra? Se santifique. Vai ser muito dolorido, irmãos, pastor, ter que chamarmos. Vem aqui, você não está ouvindo, você está surdo. Abre o teu ouvido, abre o teu coração. Você precisa de libertação. Que essa palavra não seja suficiente. Não lance-nos para trás de você, não. Pode ser a última vez que alguém nos ouça essa exortação. Amém? Pararam de longe, a Bíblia diz aqui, no versículo 9: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, o que ele falou, irmãos? Pede-me o que queres. Eu te falo, essa é a hora boa, né, irmãos? Poxa. Era isso que eu estava esperando. Eliseu deve ter pensado. O momento em que Deus fala assim: pede o que você quer. Salomão ouviu isso, não foi, irmãos? Por que Salomão ouviu? Por que Eliseu ouviu? Porque eles tiveram um proceder diante do Senhor. Salomão, só lembrando um pouquinho, Salomão começou a reinar, era jovenzinho, assumindo o lugar do grande rei Davi, o pai dele. E ele estava meio perdido. Estava se tornando uma dor de cabeça o que tinha sido entregue nas mãos dele como honra. Ele não tinha habilidade para reinar. Ele não tinha a história do pai dele. O pai dele, na idade dele, tinha a fama de derrubar gigantes. E ele não tinha feito nada ainda. Pegou tudo pronto. Mas uma coisa ele fazia. Ele imitava o seu pai, diz a Bíblia, na maneira de buscar a Deus. E amava Salomão a Deus, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Você pode ser que você não seja o Davi, já com uma história, né, com Deus, mas você pode ser o Salomão. Você pode olhar um bom exemplo e seguir esse bom exemplo. Não é porque os outros erram, eu também tenho o direito de errar. Não, você tem o direito de acertar, você é de Jesus. Deus tem colocado perto de você os bons testemunhos. As pessoas que permanecem, perseveram, fazem o que é certo e Deus honra. Então diga glória a Deus, irmãos. Então você tem o direito de acertar. A Bíblia diz que Salomão, no dia que ele estava indo para o monte mais alto, sendo rei, não colocou sacerdote, não, ele foi lá, subindo com 1000 holocaustos. A Bíblia é resumida, deve ter demorado um tempão. O menor no sacrifício era uma pombinha. Se fosse 1000 pombinhas já seria muita coisa. Mas como Salomão era generoso com Deus, claro que tinha boi também ali, né? E fez aquela caravana lá para o monte mais alto que existia. E ali ele sacrificou ao Senhor. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e falou: peça o que você quiser que eu te dê. Ele pediu-nos sabedoria para julgarmos causas de juízo, para cuidar do povo. Ele não pensou neles. E Deus falou: você podia ter pedido a morte de alguém se você fosse aí um servo de Deus magoado, irado.
Eu te dei um cheque em branco para você pedir o que você quisesse. Eu não ia te acusar de nada, eu te dei liberdade. Você não teria culpa de nada. Posso pedir o que eu quiser, destrua assim, todos os meus inimigos, mas isso não vai trazer condenação para mim. Eu não posso voltar com a minha palavra. Você poderia ter pedido, Salomão, Deus falou para ele, riquezas, muitas riquezas. Talvez fosse o que a maioria de nós pedisse. Senhor, um iate, casa na praia, maletão de dinheiro, cheio de dólares, euros e reais também. Para não precisar trocar muito. E eu te daria. Mas como você pediu sabedoria, isso foi agradável. E por causa disso você não vai ter adversários. Deus não matou os outros reis, não. Os outros reis, por causa da sabedoria de Salomão, traziam presentes para ele. Faziam alianças com ele. Andavam navios cheios de suprimento. E Israel enriqueceu, como nunca tinha enriquecido na época dele. E ele se tornou, por causa da sabedoria, alguém sem os inimigos e também o mais rico que já existiu. Diga glória a Deus, irmãos. E o Eliseu, voltando aqui à nossa mensagem de hoje, o que ele pediu? Porção dobrada do que, irmãos? Não foi do Espírito Santo, não. Porção dobrada do Espírito de Elias, com quem ele tinha andado e ele conhecia. Que Elias era dirigido por Deus e o Espírito do Senhor estava com ele, a gente sabe, mas o pedido foi específico. Eu quero porção dobrada do teu espírito, do teu ânimo, do teu temor a Deus. Mas por que ele pôde pedir isso? Porque ele andou junto com Elias e Elias foi um bom testemunho para ele. Alguém, a gente caminha, a gente conversa 5 minutos, já é uma decepção. Poxa, que triste, pensava que essa pessoa era uma coisa, ela fala um monte de abobrinha, ela murmura, ela desrespeita, ela fala até palavrão. Mas tem gente que você caminha durante anos e a pessoa só faz aumentarmos em prestígio, em honra. Diga glória a Deus, irmãos. Eu não posso andar por aí só procurando quem seja assim. Eu não tenho domínio sobre as atitudes dos outros, mas eu posso ser assim para minha família. Eu posso ser assim para vocês. Eu posso me unir a Deus e procurar sermos essa bênção para que alguém nos possa dizer, olha, Senhor Deus, eu quero ser tão usado pelo Senhor como esse servo de Deus, essa serva de Deus. Amém, irmãos? Eu quero porção dobrada do teu Espírito, porque eu sei que o Espírito que é em você é do Senhor. Eu te conheço, eu ando contigo todos os dias. Eu não desgrudo de você, Elias. Eu sei que você é de Deus. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Diga glória a Deus, irmãos. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Já viu quando o missionário fala assim, olha, se você não testemunhar, ficar aí com dúvida, vai perder a bênção, né? Você temos que aproveitar todo o agir de Deus. Você não pode ter receio de dizer diante das pessoas o que Deus está fazendo, o que Ele fez, ou o que Ele fará, e você crê. Amém, irmãos? Olha, você está pedindo uma coisa difícil, mas dos céus a voz, é justo o que você está pedindo. Mas existe essa situação, você tem que ver, você tem que ser um participante até o fim do que você tratou com Deus. Aí a Bíblia diz aqui, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Diga glória a Deus, irmãos. Em tempos, irmãos, que o fogo que muitas vezes nos separa é o da contenda, é o da mágoa, é o da iniquidade, nós precisamos olhar para esse versículo 11 e percebermos que o único fogo que tem que nos separar é o fogo de Deus, nos direcionando. Não é, irmãos, o fogo da opressão, nem da perseguição. Eu tenho que ser firme, confiando no Senhor.
Diga graças a Deus, irmãos. Um fogo veio ali, irmãos, e os separou um do outro. A Bíblia fala que Abraão andava, pegou seu sobrinho, o Ló, e partiu com ele. Os dois começaram a prosperar. Só que chegou um momento em que os pastores de Ló e os de Abraão começaram a contender. Aquela contenda, irmãos, gerou uma separação. Que Abraão precisou chegar e falar: meu sobrinho, não é bom que haja essa contenda. Então escolha para que lado você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló poderia ter falado: meu tio, eu sei que a bênção que está sobre a minha vida é porque eu estou grudado com o Senhor. Não sou bobo. Eu sei que a bênção sobre a minha vida é porque eu estou grudado. O Eliseu sabia disso em relação a Elias. Mas o Ló não. O Ló estava julgando já que ele estava no mesmo nível de Abraão. E ele falou assim: então eu vou escolher as campinas ali que são verdes, tá? Eu quero ir para lá. Então tudo bem, então você vai para lá. Mas o fogo que os estava separando era o da contenda. Era o da soberba. Éramos da falta de sabedoria no falar. Éramos da divisão. E deu no que deu, né? Ele foi para um lugar todo corrompido. Abraão teve depois que ir lá resgatá-lo, não foi isso, irmãos? Então, quando o fogo de Deus, né, irmãos, traz a separação, tá, irmãos? Ele envia uns para fazer uma obra em determinado lugar, ele envia outro para determinado lugar, aquelas pessoas continuam unidas espiritualmente. A mesma fé. Diga glória a Deus, irmãos. Deus, irmãos, ele não traz um fogo de contenda, de opressão, para nos separar de Deus, dele mesmo, da casa de Deus. Não. O dele é o da santificação. E naquele momento ali, versículo 12, o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Olha para cá. Então, quando ele viu, ele começou a declarar o que ele estava vendo, mostrando-nos o respeito que ele tinha por Elias. Ele não chamou meu Senhor, ele chamou meu pai. Meu pai, meu pai. Não era Deus, porque não está com letra maiúscula, não. Era o respeito e a consideração que ele tinha por Elias. Os carros de Israel e os seus cavaleiros. Nunca mais vimos Elias. Nunca mais viu. Faz tempo que você não vê, irmãos, o pastor que te batizou. A pessoa, irmãos, que falou de Jesus para você. Mas você está aqui na presença de Deus. Amém, irmãos? É assim que funciona. Pode ser que essa pessoa já não esteja tão firme e hoje você esteja até orando por ela. Diga graças a Deus, irmãos. Mas você está aqui. A Bíblia diz-nos que nunca mais ele viu Elias. Mas ele entendeu. Já não era mais o momento dele estar junto de Elias. Mas com Deus ele deveria estar junto sempre. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Filipe batizou o eunuco. Mergulhou o homem, quando subiu o homem, glória a Deus, quando abriu os olhos, Deus já tinha levado o Filipe já. Mas a Bíblia diz que aquele eunuco, batizado, se levantou e seguiu com júbilo o seu caminho servindo a Deus. Amém, irmãos? Mas aí, irmãos, é aquela separação que Deus ele traz. Quando ele não viu Elias, viu ele sendo levado, rasgou as vestes em duas partes, também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e fez o que? Feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Elias passou. Diga glória a Deus, irmãos. Ele viu Elias fazendo isso. Tá, irmãos? Se os nossos nos virem fazendo isso também,
ali na frente eles vão repetir a atitude de fé, o temor a Deus. Você tem que ferir, eu falei assim, você tem que ferir as águas e abrir, uma para cada lado, né? E você passar aqui no meio. Se a tua família te ver fazendo isso, ali na frente eles também vão falar, onde está o Deus do Amauri, da Rosana, do Pedro, da Maria, do João, do José? São os nomes mais comuns, né? Amauri não é tanto, né? Aqui na igreja, se bem que tem o Amauri, cadê o Amauri? Está lá fora. Então, irmãos, Elias deu um bom testemunho. Eliseu não chegou ali depois. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Feriu as águas, e como aconteceu quando ele estava do lado de Elias, aconteceu com ele também, porque Deus é o mesmo. Deus falou, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ele falou para Jacó, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, você está aí deitado num travesseiro de pedra no meio do deserto, eu sou o teu Deus também. Não é só que teu avô e teu pai fizeram uma aliança comigo, você fica aí tentando da sua maneira, com mentira, né, se juntando a alguém para ganhar uma bênção. Então, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o teu Deus. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Jesus falou assim, ora, quando a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ora, disse Jesus, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, Deus agiu na vida daqueles do passado, Deus é um Deus atual. Falei domingo passado, Deus não vive passado, presente e futuro, não. É um presente eterno para Ele, porque Ele é. Amém, irmãos? Diga a glória a Deus, irmãos. Então Ele é, irmãos, abençoador, Ele é justo, Ele mantém-nos, Ele não muda. O homem muda, Deus não muda. Amém? Glória a Deus por isso, Ele é fiel. Então diz aqui, irmãos, versículo 15, vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. A Bíblia fala-nos sobre essa honra, que Deus ele é capaz de nos dar. Você pode, mas um dia chegar na sua casa e vermos aquela pessoa se rendendo, por vermos que a presença de Deus está na sua vida. Diga graças a Deus. Aqueles que antes faziam de tudo para que ele não chegasse junto com Elias e recebesse a porção dobrada, com o passar do tempo eles viram os benefícios da perseverança, da fidelidade, e eles mesmos reconheceram, se prostraram ali diante de Eliseu e reconheceram a autoridade do Senhor na sua vida. É um processo, amém? São etapas que a gente não vence sozinho, a gente se une a Deus, como Eliseu fez, como tantos fizeram, e Deus vai nos conduzindo. Existem nãos que a gente tem que dizer, existem calaivos que a gente tem que dizer, existem pessoas que a gente não tem que agir com rebeldia, a gente tem que falar, não é o meu propósito com Deus, deixa eu ficar aqui mais perto. E tudo isso Deus vai dirigindo-nos, para nos dar o que a gente tratou com Ele. O que Ele nos chamou para receber, melhor ainda, é o que Ele tem preparado para nós. Diga a glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.